Bem, sou a professora Aurelina, né? Tenho 3 profissões distintas. Sou técnica de enfermagem, foi com a qual eu comecei minha vida profissional. Sou concursada na área da saúde há 27 anos. Sou professora, que amo ser professora, né? E depois eu tinha um sonho de fazer direito, que amo direito também, advocacia. E sou atuante já na área de advocacia também, há 1 ano. E na educação eu tenho já 15 anos. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levar a certeza de que muito pouco sei. Ou nada sei. Bom dia, meu nome é Sara Araújo, estudo no Colégio Estadual Jardim Tiradentes, estou cursando o 3º ano. Vim falar sobre a professora Aurelina. Para mim ela é uma grande inspiração, pois eu vejo a história dela e ela passou por muitas dificuldades para ela chegar onde ela está hoje. No que tange a minha infância, eu tive uma infância meio conturbada, fui criada por uma família que era parente, fui muito humilhada na época e eu pus na minha mente que eu tinha que fazer direito. Muita gente não acreditava, às vezes nem minha família não acreditava, mas eu fiquei 11 anos sem estudar. Aliás, tive que fugir de casa, porque meu pai disse que eu tinha que voltar para a roça para ajudar a criar meus irmãos, e eu já tinha tomado consciência que eu precisava de estudar. Então eu fugi de casa porque meu pai queria que eu ficasse lá, falou que minha mãe dizia que eu queria ser a puta, né? É meio complicado, mas antigamente tinha dessas coisas, né? E eu bati o pé e fui estudar. A professora Aurelina, para mim, pelo curso que eu estou querendo fazer, ela me ajudou bastante. Inclusive, para me preparar para o Enem agora, ela me ajuda bastante nas redações, como elaborar uma redação, como fazer uma redação, como falar, como me expressar nas redações e me expressar falando com as outras pessoas. Eu fui fazer letras, amo o curso de letras, tanto é que na época eu tive professora na PUC, que era antiga católica, que me chamou e disse assim, faz enfermagem, você já é da área de enfermagem. Aí eu falei assim, não quero, eu quero fazer isso aqui, gostei do curso, tanto é que eu fiz o bacharelado e a licenciatura à época, que no final do curso eu tinha crédito educativo, graças a Deus eu consegui, que eu quase parei de estudar, porque não tinha condições de pagar. Então foi muito difícil, até porque uma época eu fui roubada, eu fiquei com a roupa do corpo, quase parei de estudar, mas aí nessa época eu consegui um crédito educativo e superei. Aí eu fiz um bacharelado e a licenciatura. Aí depois eu tinha um sonho de fazer direito, fiz direito na Universo com portador de diploma, que fui selecionada na época, era uma seleção, e eu fui selecionada e fiz direito lá com o portador de diploma. Ela ajuda muita gente em questão da redação, porque a redação, querendo ou não, ela é bastante importante, pelo fato de que vai te preparar mais lá na frente, tipo no Enem. O Enem cai muito redação. Então ela ajuda a gente bastante nesse fato. Pega no pé da gente, porque realmente a gente tem que ter interesse, né? Porque redação, querendo ou não, ela é bem puxada. E ela por fato de humanas, ela é bastante puxada, né? Eu fico muito orgulhosa, principalmente quando o aluno ele tem dificuldade e ele acaba superando. Com essas aulas de reforço, que às vezes eu fico depois do horário e eu corrijo, e eu chamo o menino e corrijo de pé de orelha o texto com eles e mando ele refazer, e quando ele supera e ele tira uma boa nota depois e você vê o menino formar, não tem preço. Eu vejo que cada dia que passa eu estou no caminho certo e ver o menino progredir. Porque às vezes nós que moramos na periferia, porque eu ainda moro na periferia e não nego, você vê a projeção do aluno e saber que ele supera e que ele tem potencial para isso. Às vezes falta só um incentivozinho e que eu acho que cabe a nós professores fazer isso. O recado que eu dou para esses alunos que às vezes tem uma falta de condição, que às vezes tem que cuidar do outro, eu costumo dizer que tudo na vida tem um preço.
Você tem que ter um foco. Você não pode desistir com a primeira pedra diante do caminho, como diria Carlos Drummond de Andrade. No meio do caminho tem uma pedra. Aí hoje você diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra, ela já não tem mais. Que eu, por exemplo, eu fiquei 11 anos sem estudar. Mas se você tiver um foco e você determinar, que cada um tem um caminho para chegar. Às vezes dá uma volta enorme, mas você chega. Não desista. Tenha persistência, porque dá certo. Eu hoje tenho 3 cursos superior, já tenho 3 pós-graduação, montei o escritório, porque eu não desisti. E eu fui para a faculdade, eu tinha 36 anos. Então o conselho que eu dou para você, para o outro, para o jovem, é não desistir. Mesmo que pare um ano aqui, mas que tenha um foco e que siga o caminho que consegue. Tá? Bom, eu tive contato com a professora Aurelina no meu ensino médio. Ela foi minha professora de redação. E assim, ela sempre se propôs muito a ajudar todo mundo. Ela sempre se dispôs muito a tirar dúvidas, a tentar trazer exemplos pra gente. Isso foi bastante bacana. E foi muito bom esse contato que eu tive com ela, tanto pro meu âmbito escolar quanto pro depois, porque me ajudou bastante em relação ao Enem, em relação ao vestibular. Hoje eu estou cursando numa universidade, então foi uma base muito rica que ela nos deu. E assim, nem só questões de escola mesmo, questões pessoais, ela sempre se propôs assim, a ouvir, a tentar ajudar de alguma forma. Eu acho que todo mundo que teve uma experiência com ela pode falar um pouquinho sobre isso. E a gente tem muito que agradecer, professora, por tudo que você sempre fez por nós, pela sua disposição, pela sua contribuição na nossa formação. E foi muito enriquecedor.